na Universidade de São Paulo. Quer dizer, o sujeito vai buscar um monte de ideias. Por quê? Porque se você não estudar, se você não pesquisar, chega uma hora que a tua fonte seca. Que é uma coisa assim, né? Muita gente me trata como um dinossauro, né? Fala assim, pô, Roberto, 30 anos fazendo esse negócio, como é que você sempre fica no topo? Uma das coisas é, onde que você busca as suas ideias? Então, eu imagino que aqui a gente tem professoras. Professora, qual foi a última vez que você buscou novas ideias? Né? Muitas vezes, se a pessoa dá aula para o jovem, né? Eu, quando estudei, faz muito tempo atrás, no ensino fundamental, que chamava primário, né? Gente, a professora falava, a gente ficava quieto. E se a professora dava uma dura na gente, a gente ficava vermelho de vergonha. A gente não queria que a mãe da gente soubesse que a gente tomou uma dura, porque a gente estava conversando. Esse negócio é totalmente diferente de hoje. Por quê? Porque esse jovem é outro. E vou contar para vocês, esse jovem não é melhor nem pior. Ele é simplesmente diferente. Por exemplo, namoro. Antigamente namoro era um negócio muito diferente. E a minha pergunta para vocês é, aonde que vocês buscam o alimento para vocês? Onde que vocês buscam esse alimento? Legal, vocês estão aqui assistindo palestra é ótimo. Mas a minha pergunta é assim, vocês têm estudado? Vocês têm lido? Vocês têm alimentado o cérebro de vocês? Porque o nosso cérebro, gente, é como um carro. Se você colocar gasolina ruim, o carro não funciona. Se você não colocar gasolina, ele para. Que tipo de alimento que você coloca no seu cérebro? Muitas vezes as pessoas falam assim, Roberto, onde você inventa tanta história? Gente, eu não invento tanta história. Um pouco das histórias eu vivo, outro pouco eu aprendo, eu estudo, eu pesquiso. Eu não vou contar, deixa eu acabar com qualquer suspeita, né, para vocês que, pessoal escritor, pessoal que está aprendendo a fazer palestra, sabe, eu não estou assim e eu faço um download, que nem o computador faz download de história. Eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, eu falo, essa história é legal, essa história não é, essa funciona, essa não funciona. Então, a gente precisa alimentar. E infelizmente eu vou falar uma coisa triste, gente. O adulto no Brasil, de uma maneira geral, não vocês, alimenta pouco. Alimenta muito pouco, lê muito pouco. Então, nesse sentido, por exemplo, se a gente fica assistindo o jogo de futebol, é complicado você alimentar seu cérebro se você está o tempo todo assistindo o jogo de futebol. É ruim se você ficar assistindo o tempo todo o noticiário policial, porque você está alimentando com combustível sujo, com combustível com muito ódio, com muita dor, com muita mágoa, com muito ressentimento. E, infelizmente, hoje, a maioria das pessoas alimenta seu cérebro, alimenta seu coração com combustível ruim, com ideias ruins, não com ideias limpas, não com ideias produtivas, não com ideias criativas. Especialmente o jovem hoje, ele precisa de melhores ideias. Às vezes os pais chegam para mim e falam assim, Roberto, não vocês, naturalmente, vocês nunca falariam isso para mim, nunca, né? Mas tem pais que falam assim, Roberto, meu filho nunca lê, Roberto. O que eu faço para o meu filho ler? Tranco ele no quarto para ler? Aí eu faço aquela pergunta antipática. Você lê? Quais os livros que vocês leram ultimamente? Fica aquele silêncio, né? Ô desgraçado, não era para você fazer essa pergunta, né? Era para você falar mal do meu filho, não falar mal de mim. Não estou falando mal de você. Eu só queria que você falasse quais foram os últimos livros que você leu. Qual que foi a história? Então deixa eu falar para vocês, se você não lê, você não tem muito o que ensinar para o seu filho do ponto de vista de novas ideias. Não é isso, por exemplo, minha filha, você não pode sair para ir todo dia para a festa. Mas mãe, todo mundo vai para as festas todo dia. Por que eu não deveria de ir? Eu não estou dizendo que ela deva de ir para a festa ou não deva de ir para a festa, mas só que é um outro mundo. Às vezes tem mulheres que se divorciam aos 50 anos. Aí elas falam assim, porque eu quero encontrar um homem para casar. Eu falo, putz, você não vai encontrar nenhum.
Por quê? Porque o casamento hoje não é que nem antigamente. Antigamente não tinha test drive. Se é que vocês me entendem. O sujeito comprava um carro, entre aspas, para toda a vida sem experimentar. E ele ficava com aquele carro a vida inteira. Hoje não. Não é isso? Você vai comprar um carro, você quer fazer test drive. Um carro, que é uma coisa insignificante, você pode trocar. Imagina seu novo namorado, seu novo marido. As meninas sabem do que eu estou falando. Já dão uma test drivada. A gente precisa alimentar o cérebro da gente com as novas ideias. Se a gente não alimenta, a gente perde. A gente não tem o que falar. Por exemplo, você vai educar seus filhos. O que você fala com seus filhos? Fala o que você sempre escutou dos seus pais? Fala o que você sempre falou? Ou você está alimentando com novas ideias? Às vezes é ruim você conversar com uma pessoa, eu frequentemente acho muito desagradável, a pessoa fala sempre a mesma coisa. Eu sou Corinthians, eu sou corintiano. Mas é chato, sempre que você encontra uma pessoa, você diz, e aí, o Coringão? Tudo bem, uma vez é legal, mas e aí, o Coringão? Pô, tá lá, legal, maravilhoso. Pô, e o Ronaldão, hein? É legal, Ronaldão. Mas o que você conversa com essa pessoa? Por isso, por essa falta de novas ideias, de novos acontecimentos, é que o casamento fica morto. Você casa com o sujeito fica o dia inteiro assistindo futebol. Sábado e domingo, futebol. Aí você senta para conversar com você, ele não pode falar. E aí, o Coringão? Então fica aquele silêncio. Quando toca que a mulher também não leu, não estudou, não viu coisas novas, aí fica assim, o marido e o Coringão. Aí a esposa, você viu a Sueli? Você viu a Sueli? Não acontece nada. Não acontece nada. Para as conversas acontecerem, para as amizades evoluírem, nós precisamos viver. Nós precisamos viver, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir. Nós precisamos alimentar o coração da gente. E hoje estou sendo homenageado aqui com a presença de uma das maiores educadoras do Brasil, se não a maior educadora do Brasil, Tânia Queiroz, minha amiga, que está lançando o livro novo dela. Uma salva de palmas. Tânia, eu gostaria que você falasse um minutinho para a nossa plateia sobre a importância dos pais ajudarem os filhos a terem novas ideias, a terem novas... Sobe aqui no palco, por favor. Vai ter que dar a volta. Sobre a importância dos pais, dos professores, gente. Vocês que são professores, o professor tem que estudar, tem que pesquisar. Tânia, por favor. Boa tarde. Falando das novas ideias, eu passei por uma situação parecida. Meu filho agressivo, 14, 15 anos, eu não sabia o que ele tinha. E tudo que eu aprendi com a minha mãe, família de italiano, já tinha se esgotado. E agora? O que ele tem? Mas o que será? Lendo um livro, um dia, fazendo uma pesquisa, descobri. Acho que é problema no crescimento do pênis dele. Os meninos brasileiros apresentam 70% problema de crescimento do pênis. É pequeno, eles crescem, pé desse tamanho, cabeça desse tamanho. E foi um livro que me alertou. Aí o pai levou no médico, mediu, olhou, maravilha. O médico falou para ele, você vai ter 48 centímetros. E ele está sorrindo até agora. A partir dali eu descobri a importância de buscar informações. Me apaixonei e comecei a buscar informações sobre criança e adolescente. E nesse livro, Educar uma Lição de Amor, a gente traz uma série de informações sobre a mente das crianças, por que eles ficam mal-humorados, por que eles acordam de manhã te amando, à noite te odiando, por que, enfim, a mente deles está tão acelerada, por que você fala, eles não prestam atenção, por que hoje nós, professores e pais, estamos sem cor, sem sabor, sem cor, sem brilho, sem conseguir alcançar a psique das crianças e dos jovens. É isso aí e muito mais que vocês vão encontrar no livro. Muito obrigada. Mas aí, gente, obrigado, Tânia. Eu estava escutando a Tânia e falando em estudar, falando em ideias, falando em conhecimento, quando o seu filho, a sua filha, mas vou pegar filho porque eu tenho mais experiência de filho, né? Eu tenho 5 filhos lá em casa, 4 rapazes
e a Marina, que é a menorzinha, que o Roberto cuida. Mas o menino, quando ele faz 11, 12, 13 anos, ele entra num período de confrontar o pai. Confrontar o pai, vocês já perceberam isso? Confrontar o pai. Aí o pai, que é um ditadorzão, ele reprime essa manifestação de rebeldia do filho. E o que acontece? Esse filho vai ser um submisso o resto da vida. Ou o menino fica rebelde e o pai vai e abandona o filho. E o filho fica o resto da vida um rebelde. Ou o pai conversa sobre esse processo do filho encontrar a força, o poder dele, através de enfrentar o pai. Então, filho, legal que você esteja me enfrentando, legal que você esteja colocando suas ideias. Agora, sempre que você enfrentar alguém e colocar suas ideias, faça isso com respeito. Não precisa perder o respeito para colocar as ideias. Isso tudo, gente, vem através do conhecimento. E eu gostaria de falar para vocês, não é exatamente ideias, mas Marcelão, nós vamos conseguir passar o vídeo? Eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Depois a gente continua falando de ideias. Vamos ver como é que sai aqui. Eu cheguei atrasado por causa do trânsito. Mas, tá bom. Enquanto o Marcelo acha o vídeo aí, eu continuo falando de ideias. Basicamente, no mundo, na vida, ideias, conhecimentos, nós temos... Espera só um minutinho agora. Então, nós temos dois tipos. Nós temos as ideias, os conhecimentos que são fundamentais, que são os básicos, que você precisa saber. Por exemplo, eu preciso lavar a mão antes das refeições, senão eu vou contaminar minha comida e vou acabar. Eu preciso lavar minhas mãos se eu estou com conjuntivite o tempo todo, senão passo conjuntivite para os meus colegas. Né? Informações, ideias, você precisa conhecer. Por que o avião voa? Por que o cliente consome? Por que o cliente não compra o livro? Por que o cliente está indo para o livro digital? Então, as ideias que já existem, eu preciso de um professor que vai me ajudar a estudar, a ter um mentor. Essas ideias eu preciso conhecer. Né? Então, por exemplo, no outro dia eu encontrei uma professora de marketing, e essa professora de marketing falou assim: porque eu acho um lixo pesquisa de marketing. Aí eu falei para ela, desculpa, você não pode achar um lixo pesquisa de marketing. Você é professora de marketing, você tem que estudar esse negócio. Então, quer dizer, o sujeito, eu acho, né? Eu acho é complicado. Né? Por exemplo, tem gente que fala assim, eu tenho minha filosofia de vida. Gente, filosofia é uma ciência, é um estudo, é um conhecimento que está estruturado. Eu não posso dizer, eu tenho minha filosofia de vida, eu tenho outra coisa. É que nem se eu falasse assim, eu tenho minha matemática de vida. Na minha matemática, 2 mais 2 são 7. Né? Eu tenho... então, eu preciso conhecer o fundamento, a base, para eu não ficar falando muita besteira. Né? Senão fica feio. Então, às vezes eu vejo os palestrantes, aí o sujeito fala assim, Roberto, ele vai fazer uma palestra antes de mim, ele fala, dá para você assistir minha palestra antes, depois me dar uma dica? Eu estou lá, assisto 15 minutos e falo, meu Deus, tanta besteira junto. Não é possível. Então, se o sujeito fala muita besteira, não importa que lá na frente ele fale uma coisa bonita, interessante. Por quê? Porque está estragado. Então, esse é o mundo das ideias fundamentais. Eu preciso conhecer. Eu sou médico, né? Então, médico precisa estudar medicina. Eu vejo que no Brasil, o sujeito fala assim, vou montar meu próprio negócio. Aonde você estudou sobre gestão do negócio? Não estudei, eu vou no bom senso. Gente, o sujeito para ser advogado estuda 5 anos. Para ele chegar a ser um empresário, aí aparece, mas o Bill Gates não fez a faculdade e terminou. Tá bom, o Bill Gates é um gênio. Os gênios atrapalham muito. Eu estou montando um seminário para palestrantes, né? E uma das frases que eu quero frisar muito é, os gênios atrapalham o ensinamento. Então, por exemplo, na minha opinião, o melhor guitarrista é o Keith Richards, que é o guitarrista dos Rolling Stones. E o Keith Richards é um gênio. Então, o que o Keith Richards fala? Ele fala assim, eu só pego minha guitarra para compor, para gravar e para fazer show. Fora